Qual era o problema de falar a verdade? Político, às vezes, tem dessas de querer esconder algo para não pegar mal. Olavo é do Carvalho. Melhor canal de corte do YouTube. Eu já dei aqui o meu entendimento sobre essa questão do contrato, mas essa é a grande explicação que precisa ser dada no momento. Porque tudo que eu expliquei aqui a partir dos fatos das informações que eu tenho me fazem crer que não exista um contrato com Daniel Alvorcado. Essa é a informação que eu tenho. Não existe um contrato com Daniel Alvorcado, nem com o Banco Master, nem com uma empresa do Daniel Alvorcado. Ao contrário do que disse o Flávio. Mas se o Flávio tem razão, se o Flávio não existe sim um contrato e eu não estou sabendo, olha, o contrato tem que ser apresentado. Não tem por que não ser assim. Ah, mas Paula, existe um acordo de confidencialidade. Sim, a confidencialidade existe e a produtora não pode dizer quem são os seus outros investidores. Mas se há um contrato com o Daniel Alvorcado, com uma das empresas dele, eu acho que a produtora deveria, inclusive, arcar com os ônus. Com o ônus de ser processado por violação de confidencialidade e explicar no judiciário americano por quê. Porque isso não viola o direito dos outros investidores. Mostrar quem são os outros investidores, isso aí não dá para fazer. Quebra o filme. Mas mostrar, caso exista um contrato com uma pessoa como Daniel Alvorcado, que está sob investigação policial e que envolve uma corrida presidencial no Brasil, eu acho que, inclusive, é absolutamente defensável na justiça americana. Agora, eu volto a dizer, eu apostaria, se eu tivesse dinheiro, eu apostaria que esse contrato não existe, que o Flávio está enganado. Por que eu apostaria? Porque a produtora disse que não existe e porque o produtor executivo diz que não existe. E, obviamente, tem informações. Tem um ponto que a Renata Barreto trouxe e eu vou concordar com ela. Né? E a gente tem que ser sincero aqui. Eu já disse, eu não sabia que o Flávio conhecia o Daniel Alvorcado. E eu diria que a maioria das pessoas no entorno dele não sabia. E eu não sei qual é o grau dessa relação. Mas não me parece, e a informação que eu tenho, é que não é uma relação próxima. Mas eu já fui surpreendido uma vez, então quem sabe essa relação seja próxima e eu não saiba. Eu sou sempre honesto com vocês, com a audiência. A informação que eu tenho é que não é. Ah, mas ele chamou o cara de irmão e disse tamo junto. Tá bom, meu irmão, deixa eu te falar um negócio. O Flávio é carioca que nem eu. No Rio, irmão, a gente chama vendedor de biscoito Globo na praia de irmão. Vendedor de mate de irmão. Irmão, traz 2 salgados, um doce e um porrinho mate. Tamo junto. Vá a uma praia no Rio de Janeiro. Se você acha que só o fato do Flávio ter chamado o cara de irmão, irmão é todo mundo. Né? Tamo junto é a coisa mais carioca possível. Me lembro de uma campanha. Não me lembro de qual era, acho que era do Sérgio Cabral. Aqui, ó. Gabeira e Sérgio Cabral, Funks e a campanha do Cabral. Cabral, o slogan era Tamo Juntos, porque era o Tamo Junto, era o Cabral, Eduardo Paes e o Lula. Mas o jingle da campanha era Tamo Junto. Mas eu tô falando aqui do ponto da Renata Barreto, porque o que eu entendo que deveria ter sido uma boa gestão de comunicação faria era que se o pau estivesse estourando com o Alvorcado e o Flávio sabia que tinha diálogos dele no celular do Alvorcado, que estava com a Polícia Federal, tinha áudio dele lá, é que era óbvio que isso seria escrutinado. É óbvio que isso viria à tona. Seja pelos informantes da Polícia Federal lá do Alvorcado, esses aí que foram presos hoje, seja pelo, sei lá, os interesses lá do André Mendonça, da turma que ele tá junto, sei lá, cara, não vou fazer aqui, eu gosto do André Mendonça. Que eu acho estranho pra caramba ter vazado isso e até agora não ter nada do PT público, que a gente sabe que existe, nunca ter vazado, é um sigilo danado com as coisas do PT. Aí, porra, o diálogo do Flávio com o Alvorcado vaza, beleza. Mas era óbvio que ia vazar. Já que isso era óbvio que aconteceria, eu não consigo imaginar a razão
de por que o Flávio não teria dito antes de tudo isso, que conhecia o Porcaro. Aliás, não só publicamente, mas no privado. Se alguém puder me explicar a tese por trás disso, eu quero perguntar ao próprio Flávio. Não tive tempo de conversar com ele assim, olho no olho, sobre isso longamente. Falei com ele depois do ocorrido, mas não falei com ele. Eu queria entender a lógica disso. Porque se ele tivesse uma boa gestão de comunicação, teria tornado isso público antes, por iniciativa dele, e ele teria o controle da narrativa. Cara, era só falar a verdade. Olha, inclusive, que coisa impressionante. Eu acho esse negócio do Mastro impressionante. Eu, inclusive, já tive várias vezes com esse Daniel Boccaro, já falei várias vezes com ele. Poxa, procurei que ele fosse investir no filme do Bolsonaro. Ele indicou pessoas para mim. Eu nunca imaginei que ele fosse um cara que tivesse sicário, informante dentro do Banco Central. Nunca imaginei uma coisa dessa, que estou chocado igual a vocês. Óbvio, não tenho nenhuma relação financeira com ele, nunca recebi um centavo dele, não recebi nenhum benefício, não era uma pessoa da minha intimidade. Mas sim, falei com ele. Se tivesse dito isso 3 meses atrás, pronto. Ia sair essa reportagem e ia falar, pô, eu falei isso há vários meses. Controle de narrativa. Trabalho de comunicação. Agora, nem os melhores profissionais de comunicação do mundo, podem fazer uma estratégia de comunicação sem ter os fatos. A única pessoa que sabia o grau de relação. Algumas outras pessoas sabiam também, todas, na minha opinião, cometeram uma grande cagada. Mas o profissional de comunicação sem saber não pode criar antídoto para isso. Agora, você diz uma coisa para a imprensa, aí você é confrontado por um jornalista. Vem com uma segunda versão. Depois, com uma nota e um vídeo contendo uma terceira versão. E essa terceira versão é contradita pela realidade dos fatos e pela própria produtora do filme e pelo produtor executivo do filme. Cara, você está com um problema de comunicação. Fala, pessoal! Tá gostando desse vídeo? Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal Olavo do Carvalho para receber notícias quentíssimas todos os dias. Isso ajuda demais o nosso trabalho e o YouTube irá recomendar para mais pessoas. E por isso que eu digo, cara, a melhor coisa do mundo é falar a verdade. Fala a verdade. O que tá vindo à tona não tem nada de legal. Qual é o problema de falar a verdade? O político às vezes tem dessas de querer esconder algo para não pegar mal. Não, tá bom, o Márcio tá em cima do Lula. Se eu disser que conheço o Porcaro, o Márcio vem para cima de mim. Não vou falar algo para pegar mal, mas quando algo aparece, e sempre aparece, o próprio Bolsonaro dizia, a mentira tem perna curta. Pega mal do mesmo jeito, na verdade pega muito pior. Por isso que eu digo, o melhor controle de narrativa do mundo, quer ser o profissional de comunicação mais bem sucedido do mundo, fale a verdade. Fale a verdade, nada mais. Aliás, para não dizerem aqui que eu não falei de flores, né? Onde é que eu acho que o Flávio foi bem? Onde é que eu acho que o vídeo foi bom? Eu acho que o Flávio foi muito bem em responder a isso, abrindo a resposta dele, chamando uma CPI do Mastro. Onde ele sabe, aliás, que essa investigação dele, essa relação dele, vai ser investigada. E aí eu falo o seguinte, pô, que maravilhoso. Se você está pedindo a CPI do Master, me dá tranquilidade, porque essa é a postura de que não está devendo nada. Querem investigar? Porra, pode investigar. E ele se posicionou logo no início em defesa da CPI do Master, disse que é preciso separar inocente de bandido e quer que todo mundo seja investigado. Inclusive, esta é, segundo publicou o senador Rogério Marinho, a posição institucional do PL. Isso é importante, porque você pega a posição do PT ou do Lula, e qual é? Qual é a posição do PT? Vamos ver quem tem mais coisa para esconder. Ontem, o Lindbergh Farinhas, estava lá gritando e pedindo a prisão do Flávio, falando sobre o Master. Mas até agora, segundo reportou o senador Carlos Viana,
mesmo sendo o segundo dia de abertura para assinatura da CPMI do Banco Master, nenhum parlamentar da base do governo Lula assinou o pedido. Então, do lado, você tem o Flávio Bolsonaro pedindo transparência, investigação, CPMI, para apurar todo o escândalo do Master, e do outro você tem o PT e o Lula fazendo bravata, mas se recusando a assinar a instauração da CPMI. Ou seja, o acusado de corrupção apoia a investigação, mas quem acusa, não. Tem algo de errado aí. Como volto a dizer, é um problema de comunicação. É quase como se eles quisessem usar o caso para criar uma imagem negativa no Flávio, mas sem investigar os crimes de verdade. Mais uma evidência do que eu estou dizendo. Problema de comunicação, problema político e não problema criminal, não problema legal, não problema jurídico, não problema moral. No final das contas, o que eu tenho a dizer para as pessoas é que é importante dar explicação. É importante fazer isso que eu estou fazendo aqui. É importante falar com o público. É importante ser transparente. E eu acho que por isso até que o caminho da CPMI é bom. Eu acho que existem vários eleitores do Flávio Bolsonaro que estão sentindo a sua confiança traída e querem uma resposta firme. E eu acho que o Flávio deve dar uma boa e clara resposta a essas pessoas. Qual é a resposta? Eu me lembro da frase do Mark Twain, que ele dizia: ora, a maior vantagem de você falar a verdade é que você não precisa se lembrar do que você disse. Falar a verdade e ser transparente é sempre o caminho. Não há dúvida a esse respeito. Essa seria a estratégia de comunicação se o Paulo Figueiredo fizesse a campanha, estratégia de comunicação do Flávio Bolsonaro. Fala a verdade. A mentira volta para te morder. Mesmo que uma coisa possa parecer não pegar bem, fala a verdade. Campanha política, nessa altura, uma campanha sangrenta dessa, agora, há um pânico exagerado. Se eu quero dizer isso para vocês. O Trump voltou. Isso já deve ter tirado um peso das suas costas. Mas e o Brasil? O nosso país continua atolado e achar que só a vitória do Trump vai resolver tudo é ilusão. Nada vai mudar sozinho. E pode ter certeza de uma coisa: ficar xingando muito nas redes sociais não vai fazer diferença nenhuma. Você vai continuar esperando alguém fazer alguma coisa por você? Um político? Um salvador da pátria? Esquece. Se ninguém tomar uma atitude, nada acontece. Eu estou fazendo a minha parte. Eu parei a minha vida por isso. Mas, se você quer saber como pode ajudar sem precisar largar tudo, a resposta é simples: apoiando quem está na linha de frente. Sem esse apoio, sem essa linha de suprimento, esse trabalho morre. Sem estrutura, ninguém avança. Então acessa www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com $5 por mês você pode fazer parte disso. Se puder mais, eu recomendo, seja um patrono Gold e participe ativamente no grupo que me ajuda a pautar esse debate. O que vai definir o futuro é quem faz e não quem reclama. A escolha é sua.